Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo do livro A Gênese. Eu sou o professor Wagner Klein. Sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Bom, então vamos lá. Período primário, parágrafo 19. O primeiro efeito do resfriamento foi solidificar a superfície exterior da massa em fusão, e dela formar uma crosta resistente que, fina do início, espessou-se pouco a pouco. Essa crosta constitui a pedra chamada de granito, de extrema dureza, assim chamada por seu aspecto granulado. Nela se distinguem três substâncias principais: o feldespato, o quartzo ou cristal de rocha e a mica. Esta última tem brilho metálico, embora não seja metal. A camada granítica foi, pois, a primeira formada no globo, que ela envolve por inteiro e do qual constitui, de alguma forma, o esqueleto ósseo. Ela é um produto direto da matéria em fusão consolidada. Foi sobre ela e nas cavidades que a sua superfície atormentada apresentava que, sucessivamente, foram depositadas as camadas de outros terrenos formados posteriormente. O que a distingue desses últimos é a ausência de toda estratificação, quer dizer, que ela forma uma massa compacta e uniforme em toda a sua espessura, e não disposta por camadas. A efervescência da matéria incandescente deveria aí produzir numerosas e profundas rachaduras, pelas quais se derramaria essa matéria. O segundo efeito desse resfriamento foi o de liquefazer algumas das matérias contidas no ar no estado de vapor, e que se precipitaram na superfície do solo. Então houve chuvas e lagos de enxofre e de betume, verdadeiros riachos de ferro, de cobre, de chumbo e de outros metais fundidos. Essas matérias, infiltrando-se nas fissuras, constituíram os veios e os filões metálicos. Sob a influência desses diversos agentes, a superfície granítica experimentou decomposições alternativas. Fizeram-se as misturas que formaram os terrenos primitivos, propriamente ditos, distintos da rocha granítica, mas em massas confusas e sem estratificações regulares. Vieram a seguir as águas que, caindo sobre um solo ardente, vaporizaram-se de novo, recaíram em chuvas torrenciais e assim em diante, até que a temperatura lhe permitiu permanecer sob o solo no estado líquido, e na formação de terrenos graníticos que começa a série dos períodos geológicos, aos quais conviria acrescentar o do estado primitivo de incandescência do globo. Tal foi o aspecto desse primeiro período, verdadeiro caos de todos os elementos confundidos, procurando a sua estabilidade onde nenhum ser vivo podia existir. Também um dos seus caracteres distintivos em geologia foi a ausência de todo traço de vida vegetal e animal. É impossível assinalar uma duração determinada a esse primeiro período, não menos que aos seguintes, mas, segundo o tempo necessário a uma bola de carvão de um volume dado, aquecida ao vermelho-branco, para que sua superfície seja resfriada ao ponto de que uma gota d'água possa nela permanecer no estado líquido, calculou-se que, se essa bola tivesse o tamanho da Terra, ser-lhe-iam necessários mais de 1 milhão de anos. Bom, 1 milhão de anos é pouquinho, né? A gente tem a previsão aqui de que a Terra deva ter entre 4 bilhões e meio, né? De 4 a 4 bilhões e meio de anos. Ou seja, 500 milhões de anos depois
da formação do sistema solar, né? A explosão lá, então você tem o sistema solar, 500 bilhão de anos demorou para que começasse a se formar o planeta Terra. E daí para frente várias e várias várias colisões. Com relação aos metais, né, também tem outra teoria de que os metais, como o ouro, da mesma forma que a água, devem ter vindo em asteroides. Né? Por que isso? Porque imaginando que tudo se formou a partir da grande explosão, o material estava disperso pelo sistema. E aí, conforme vai se achatando, formando disco, a matéria deve ir se aglomerando. Né? E é bem possível que matérias semelhantes se aglomerem formando, né, por exemplo, um asteroide, né, se formando todo ele de ouro. Ou seja, o ouro daquela região toda vai se fundindo junto, vai se juntando, né, formando um asteroide, né, que não seria só de ouro, mas com grande parte de ouro, outro grande de ferro, não, de ferro até para todo lado, né? Outro grande de prata, platina, enfim, dos elementos mais pesados. E por eles se formando longe do centro, porque são mais densos, foram vítimas de quem? Das catapultagens dos planetas gigantes que estão lá fora, jogando eles para dentro do sistema em direção ao Sol. E aí, como lá na parte mais interna do sistema, os planetas internos ainda estavam se formando, eles foram mais bombardeados por esses asteroides. E por exemplo, quando se vê o ouro, né, quando se pega um veio de ouro na Terra, você tem ele como um rastro. Como ele fala aqui, um rio, né? Um grande rastro de ouro, outro grande rastro de prata, ou seja, como se fossem projéteis que foram penetrando na superfície. Então, tem sentido essa teoria, né? essa hipótese. E aí o mesmo teria acontecido com a água. Mas como a água é muito, muito, muito mais abundante do que esses materiais, os asteroides de água, né, de H2O sólido, né, espatifaram na Terra, formando então grande parte da nossa água já daqui. E aí, obviamente, vai produzindo, né, a mistura de hidrogênio, vai aumentando ainda com a formação de mais água aqui dentro. Período de transição. No começo do período de transição, a crosta sólida granítica não tinha ainda senão um pouco de espessura e não oferecia senão uma resistência bastante fraca à efervescência das matérias esbraseadas que ela recobria e comprimia. Aí se produziram dilatações, fraturas numerosas, por onde se expandiam a lava interior. O solo não apresentava senão desigualdade pouco consideráveis. As águas pouco profundas cobriam quase toda a superfície do globo, excetuando-se as partes elevadas, formando terrenos baixos, frequentemente submersos. O ar foi pouco a pouco expurgado das matérias mais pesadas, momentaneamente em estado gasoso e que, em se condensando pelo efeito do resfriamento, eram precipitadas na superfície do solo, depois arrastadas e dissolvidas pelas águas. Quando se fala do resfriamento nessa época, é necessário entender que esta palavra, num sentido relativo, quer dizer com relação ao estado primitivo, porque a temperatura deveria ser ainda bastante ardente. Os espessos vapores aquosos que se elevavam de todas as partes da imensa superfície líquida retumbavam em chuvas abundantes e quentes e obscureciam o ar.
Entretanto, os raios do Sol começavam a aparecer através dessa atmosfera brumosa. Uma das últimas substâncias das quais o ar deve ter sido expurgado, porque está naturalmente no estado gasoso, foi o ácido carbônico, que ele formava, então, uma das partes constituintes. Nessa época, começaram a se formar as camadas de terreno de sedimento, depositadas pelas águas carregadas de lama e de matérias diversas, próprias da vida orgânica. Então apareceram os primeiros seres vivos do reino vegetal e do reino animal. No início, em pequeno número, encontram-se-lhes os traços com mais frequência à medida que se elevam nas camadas dessa formação. É notável que, por toda parte, a vida se manifesta logo que as condições lhes são propícias, e que cada espécie nasce desde que se produzam as condições próprias para sua existência. 24. Os primeiros seres orgânicos que apareceram sobre a Terra foram os vegetais da menos complicada organização, designados em botânica sob o nome de criptógamos, acotilidônios, monocotiledônios, quer dizer, os líquens, cogumelos, musgos, fetos e plantas herbáceas. Aí não se viram ainda árvores com caule lenhoso, mas do gênero das palmeiras, cujo caule esponjoso é análogo aos das ervas. Os animais desse período que sucederam aos primeiros vegetais são exclusivamente marinhos. Foram primeiro os pólipos, os radiários, os zoófitos, animais cuja organização simples e, por assim dizer, rudimentar, mais se aproxima da dos vegetais. Mais tarde vieram crustáceos e peixes, cujas espécies hoje são mais existentes. Aliás, hoje não mais existem. Então, vamos fazer uma pequena consideração aqui, né? Modernamente já se tem outra teoria de que o surgimento da vida foi através de coacervados. O que seriam os coacervados? Seriam proto-seres, né? Não seria exatamente o ser vivo, mas ele teria os materiais necessários para se tornar um ser vivo. E eles se formaram por conta do material orgânico que estava presente no oceano, né? E ainda se formam isso. Tendo material orgânico presente, a combinação desses materiais vai formar um proto-ser. E esse proto-ser é o coacervado. E aí, para que isso aí se torne um ser de verdade, precisa ser metabolizado. E aí, a partir desse momento que esse corpo passa a ser metabolizado, surge o primeiro ser vivo. Então, esse primeiro ser vivo seria, em tese, animal, porque ele teria que estar desenvolvendo a partir da absorção desses coacervados. Então, vem aquela dúvida, né? Primeiro seriam os seres vegetais autótrofos. Não seriam os autótrofos, seriam os heterótrofos, que eles precisam ter um material pronto para poder se desenvolver. Então seriam os primeiros a aparecerem. Então os heterótrofos viriam primeiro, depois os autótrofos. E aí, portanto, os heterótrofos voltam também a se alimentar dos heterótrofos, né? Os heterótrofos vêm se alimentar dos autótrofos. Ou seja, quem é o autótrofo? Aquele que consegue sintetizar o seu próprio alimento. E o heterótrofo? Não. Então, se um ser começou a partir se alimentando do coacervado, esse ser ele era um heterótrofo. Aí depois pode até ser que fosse até simultaneamente, né, os heterótrofos junto com os autótrofos. E os autótrofos foram mais uma fonte de alimento para os heterótrofos. Seguindo aqui. 25. Sob o império do calor e da umidade, e em consequência do excesso de ácido carbônico disseminado no ar, gás impróprio à respiração dos animais terrestres, mas necessário às plantas, os terrenos descobertos cobriram-se rapidamente de uma vegetação pujante,
ao mesmo tempo que as plantas aquáticas se multiplicavam no seio dos pântanos. Plantas do gênero daquelas que em nossos dias são simples ervas de alguns centímetros atingiram altura e grossura prodigiosas. Assim é que havia floresta de fetos arborescentes de 8 a 10 metros de altura e de grossura proporcional. Os licopódios, pé de lobo, gênero de musgo, do mesmo talhe, cavalinhas de 4 a 5 metros, que tem hoje apenas 1 metro, e uma afinidade de espécies e uma infinidade de espécies que não existem mais. No fim do período começaram a aparecer algumas árvores do gênero conífero ou pinheiro. 26. Em consequência do deslocamento das águas, os terrenos que produziram essa massa de vegetais foram várias vezes submersos, recobertos de novos sedimentos terrosos, enquanto que aqueles que estavam no seco se adornavam, por sua vez, de uma vegetação semelhante. Assim, houve várias gerações de vegetais alternativamente aniquiladas e renovadas. O mesmo não ocorreu com os animais, que, sendo todos aquáticos, não podiam sofrer essas alternativas. Esses detritos acumulados durante longa série de séculos formaram camadas de grande espessura, sob a ação do calor, da umidade e da pressão exercida pelos depósitos terrosos posteriores e, sem dúvida, de diversos agentes químicos, de gás, de ácidos e de sais, produtos da combinação dos elementos primitivos. Essas matérias vegetais sofreram uma fermentação que as converteram em hulha ou carvão de terra. As minas de hulha são, pois, o produto direto da decomposição dos montões de vegetais acumulados durante o período de transição. É por isso que se encontram em quase todos os continentes. Parágrafo 27. Os restos fósseis da vegetação pujante dessa época, encontrando-se hoje sob os gelos das terras polares, tão bem como na zona torrida, é necessário disso concluir que, uma vez que a vegetação era uniforme, a temperatura deveria sê-lo igualmente. Os polos, pois, não eram cobertos de gelo como agora, e que, então, a terra tirava o seu calor de si mesmo. O fogo central que aquecia de maneira igual toda a camada sólida, embora pouco espessa. Esse calor era bem superior ao que podia dar os raios solares, fracos, aliás, pela densidade da atmosfera. Só mais tarde, quando o calor central não pôde exercer sobre a superfície exterior do globo senão uma ação fraca ou nula, a do Sol tornou-se preponderante, e as regiões polares, que não recebiam senão os raios oblíquos, dando muito pouco calor, cobriram-se de gelo. Compreende-se que, na época que falamos, e ainda muito tempo depois, o gelo era desconhecido sobre a Terra. Esse período deve ter sido muito longo, a julgá-lo pelo número e pela espessura das camadas de hulha. Bom, então esse aí foi o período primário. Aí para o próximo vídeo a gente vai para o período secundário. Então, primário e transição para o secundário. Aqui é claro que não pode ter falado de gelos, porque o período da glaciação ainda seria muito tempo depois. Lembrando que o Sol, ainda na formação da Terra, né, nesse período aqui, o Sol não tinha a sua potência que tem agora, né, o Sol ainda estava num estado primitivo, portanto ele também não aquecia muito a superfície. Lembrando que os organismos que apareciam na superfície metabolizavam metano também, que é o gás que era mais comum saindo dos vulcões, né, e nos pântanos.
Então, os primeiros bichinhos, lá, os primeiros seres vivos, eles metabolizavam lá o metano para poder tirar a sua energia. E enquanto não tivesse na atmosfera a presença de oxigênio em grande quantidade, não haveria como os animais estarem na superfície. Por quê? Porque o animal, ele se alimenta, né? Um dos seus alimentos é a respiração, né? Sem a respiração ele não consegue metabolizar aquilo que ele come. Então ele precisa ter o oxigênio livre, né, no seu sangue para ele poder fazer produzir o seu metabolismo. E esse oxigênio vem da atmosfera, através da respiração. Então, se não tivesse oxigênio na atmosfera suficiente para o surgimento do animal, não poderia ter animal na superfície. E de onde que veio esse oxigênio, né? Aqui ainda não falou, talvez venha a falar, mas esse oxigênio provavelmente veio do metabolismo da fotossíntese pelos autótrofos. Então, o gás carbônico estava lá em grande quantidade e a fotossíntese foi a chave para surgir um oxigênio na atmosfera. E aí, portanto, chegar aos pontos, né, de 20% da atmosfera. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Deixa seu like, faça seu comentário, coloque na sua rede social, se inscreva se ainda você não foi inscrito. E vamos levar esses assuntos a mais pessoas que, assim como você, como eu, gosta de estudar os mistérios da vida. Vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau. Deve a tristeza tirar e por somente alegria